Olá, turma do terceiro ano. Sou Janete Mota, professora de Educação Física, e estamos aqui para mais uma aula da unidade. Você acompanha então no seu módulo, a partir da página 20. Hoje vamos estar falando sobre as práticas corporais e as relações humanas. E a gente começa trazendo que, em relação a práticas esportivas, é importante compreender que os valores, como atitudes e princípios que servem de guia para as relações humanas, manifestem-se também nas práticas corporais e que podem interferir em questões éticas, como, por exemplo, a necessidade de vencer a qualquer preço. E na escola, no trabalho, nas atividades de lazer, no círculo familiar e nas amizades, nós estamos constantemente em relação com outras pessoas. E as formas como nos relacionamos são pautadas por princípios éticos e morais que são considerados adequados para cada espaço de convivência ou, de forma geral, para a relação entre os sujeitos. E nós vamos agora analisar os conceitos de ética e moral e de que forma eles se relacionam. E olha só, ética vem do grego éticos, que quer dizer costume, comportamento. Então vejam só, ética parte da filosofia que busca refletir sobre o comportamento humano, sobre um ponto de vista das noções de bem e de mal, de justo e de injusto, e tem duplo objetivo. O primeiro objetivo, elaborar princípios de vida que são capazes de orientar o homem para uma ação moralmente correta, e o segundo objetivo, que é refletir sobre os sistemas morais elaborados pelos homens. Vamos trazer aqui também, dentro desse contexto, o conceito de consciência moral. Olha só, é a faculdade de observar as próprias condutas e formular juízos sobre os atos passados, os atos presentes e as intenções futuras. E quando a gente puxa a consciência moral, a gente traz também os valores morais, que um dos grandes problemas da filosofia moral pode ser resumido na seguinte questão: existem ou não valores morais válidos para todos os homens? Para o relativismo ético, a consciência moral dos homens é formada pelo conjunto de princípios e valores herdados de cada cultura. E assim, o conteúdo da consciência moral, ele varia no tempo e no espaço. Então, percebe-se que as sociedades humanas constroem no decorrer da história seus próprios códigos morais e que, por sua vez, reflete os valores éticos dominantes de cada cultura. E a virtude estaria na tolerância, no respeito pelos diferentes sistemas morais que entre si admitam conviver pacificamente. E ao contrário do relativismo ético, existem filósofos que afirmam ser possível estabelecermos um conjunto de valores objetivamente válidos para os seres humanos. E entre os defensores de uma ética objetiva, nós podemos também destacar pensadores que se inspiram no conceito de natureza humana e outros também que buscam inspiração nos valores filosóficos cristãos. E a gente não poderia deixar de falar nesse contexto aqui sobre o fair play. Foi um termo muito usado ultimamente por causa de um reality aí, né? Mas a gente traz aqui. A ideia de fair play, ela foi divulgada inicialmente pelo barão Pierre de Coubertin, que ele foi considerado o pai dos Jogos Olímpicos da era moderna justamente por representar o verdadeiro espírito esportivo, a essência de qualquer esporte. E o conceito de fair play, ele está vinculado à ética no meio esportivo. Os praticantes, eles devem procurar jogar de maneira justa, que não prejudique o adversário de forma proposital. Acompanhe aí no seu módulo, na página 23, que traz uma definição sobre fair play. Olha só. Pode ser definido como um conjunto de princípios éticos que orientam a prática esportiva não só do atleta,
como dos treinadores, dirigentes, espectadores e demais envolvidos no espetáculo esportivo. E logo abaixo, o módulo traz o exemplo de um jogador na Alemanha. Ele estava ali em um campeonato juntamente com o seu time, era futebol, então ele estava correndo com a bola, entrou na área do gol e ele cavou um pênalti. Só que ele não conseguiu tocar no adversário, ele caiu sozinho. Porém, o juiz viu como pênalti e apitou. Mas assim que o juiz apitou, ele levantou, foi até o juiz e disse: não, não foi pênalti, volte porque não foi pênalti. O juiz: como assim? Os outros jogadores também em cima dele, não foi pênalti. Eu estava realmente tentando cavar um pênalti, não toquei no meu adversário, eu caí sozinho, não foi pênalti. E ele ainda diz: eu quero ganhar o jogo com meu time, mas eu quero ganhar de forma limpa. Esse é um exemplo de fair play. E com base nessa situação que eu contei, a gente pode então concluir que o fair play, ele se alimenta de ações virtuosas que envolvem honestidade, modéstia e solidariedade. E é possível até a gente dizer que o Código de Ética dos Esportes tem seus princípios referendados pelo fair play. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo de um exemplo de fair play. Se a atitude correta do zagueiro Rodrigo Caio do São Paulo jamais tivesse chamado a atenção, se um simples gesto de honestidade fosse algo corriqueiro, se esse simples gesto não nos surpreendesse e não nos gerasse tanta repercussão. Para quem não viu o lance, na semifinal do Paulistão no domingo, Rodrigo Caio do São Paulo virou para o juiz e disse algo como: ô juizão, meu adversário não pisou no meu goleiro não, ele não merece esse cartão amarelo. Eu que pisei sem querer no meu goleiro. O adversário em questão era o Jô do Corinthians. Se o Jô recebesse aquele cartão amarelo, estaria suspenso do jogo de volta da semifinal. O lance continua dando o que falar. Foram muitas manifestações de apoio no campo. E o Rodrigo Caio foi muito honesto, tá de parabéns, eles são poucos que são assim. Futebol precisa disso. E nas redes sociais, aqui no Globo Esporte a gente vai valorizar a atitude do Rodrigo. E, no entanto, uma voz dissonante veio a público. A voz do Maicon, que faz dupla de zaga com o Rodrigo. Eu acho que é melhor a mãe deles chorando que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa. Deu pra ver que o Maicon não aprovou o fair play do companheiro, né? Mas provavelmente a mãe do Rodrigo Caio, essa aí tá muito orgulhosa do filhão, hein? A declaração do Maicon repercutiu no Corinthians. Mas cada um tem um caráter, cada um tem um modo de pensar. E Jô disse que o lance do adversário vai servir de exemplo. Ontem foi a nosso favor, né? No caso foi nós o beneficiado, né? E então se acontecer com a gente, que a gente tem que fazer igual. A gente tem que ganhar a vida com dignidade, sem tirar nada de ninguém para poder tirar vantagem. No programa Bem Amigos do canal Sport TV, o atacante William Potker da Ponte Preta também elogiou o Rodrigo Caio. Você olha pro Rodrigo Caio e você já vê que ele é um moleque diferente, né? Então já é da índole dele. Então só tenho que apoiar ele e que ele continue com essa bondade dentro dele, né? Gostem ou não, o Rodrigo Caio já deu o seu exemplo. Ainda ficou na dúvida? Ainda tem dúvida sobre a aula? Vamos ao resuminho e até a próxima aula. Você já ouviu falar em ética esportiva ou na expressão fair play? A palavra ética tem origem grega e provém do termo ethos, que está relacionado à ideia de caráter, designando os costumes e o modo de ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. A ética também é uma área da filosofia que estuda a conduta humana. No esporte, está relacionada ao termo fair play, ou jogo justo. O termo nasceu em 1896, em Atenas, com os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. O barão Pierre de Coubertin, organizador do evento na época, teria utilizado essa expressão fair play para associar o ideal olímpico aos valores da honra, honestidade, lealdade e respeito entre os atletas e por si próprio, uma ideia derivada do conceito de cavalheirismo adaptado aos esportes. O objetivo era estimular o jogo de maneira justa,
obedecendo às regras da competição esportiva. O fair play está no aperto de mãos ao iniciar a partida e no abraço ao fim do jogo, no ato de auxiliar um adversário caído a se levantar, em evitar desentendimentos durante a competição. Está em compreender que o adversário não é um inimigo, mas parte indispensável no contexto competitivo. Enfim, está nas ações de respeito, em apontar o certo, mesmo que o errado seja vantajoso. De fato, o fair play dirá muito sobre a ética individual de cada um. Seja no esporte ou na vida, o jogo justo pode ser ensinado e também aprendido, podendo se estender para além da prática esportiva, tornando-se uma filosofia de vida.